Muito boa noite, galera. Boa noite a todos. Estamos chegando aí na live, estamos chegando aos pouquinhos aí o pessoal. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos para a primeira live de 2026. Eu já aqui, já com o meu chimarrão tradicional. E seja muito bem-vindo ao Conexão Cleverson Prestes. Mais um ano em 2026 chegou com muita coisa boa, com muita novidade que você vai acompanhar aqui no Conexão Cleverson Prestes. Sejam bem-vindos a todos. E hoje estaremos aqui, um bate-papo sensacional, um bate-papo incrível com esse casal ali, ó, que eu sou fã, Sou fã desse casal aí já há bom tempo, que eu acompanho os vídeos e vai ser um bate-papo muito top, com certeza, aqui com o Jean e com a Andriele. Então, pessoal, vão chegando, vão compartilhando, já vejo que os nossos convidados já estão na live, já vou aceitar aqui o convite deles aqui para nós iniciarmos, já vou mandar o convite, na verdade, para aceitarem, para nós começarmos nosso bate-papo, conversar um pouquinho, sobre a trajetória deles, um pouquinho sobre a história, Esse último ano que teve o Enarte ali também eu acompanhei, foram campeões ali pelo DTG Poncho Verde, então tricampeões, Então vou estar conversando um pouquinho sobre a história deles, mas antes disso, lembrando sempre nosso chimarrão que nos representa, erva mate top, erva mate da De Valérios, mate nativo. Um grande abraço para minha amiga Eliane, lá em Livramento, representante da De Valérios, mate nativo. Forte abraço, tamo junto, minha amiga. Já estamos aí partindo para o 5º ano já nessa parceria aí do Conexão. Vamos lá então, vamos chamar os convidados aqui para nós iniciarmos o nosso bate-papo enquanto o pessoal está chegando aqui, e nós começamos a conversar aqui com eles. Vamos lá aqui. Aí estão eles, ó. Opa! Tudo bem? Tudo certo? Tá me escutando direitinho? Sim, estamos ouvindo. Muito boa noite, boa tarde, Porque o sol tá alto ainda, Sejam muito bem-vindos. E que honra conversar com vocês, guris. Obrigada, a gente fica muito feliz pelo convite. Demorou pra gente conseguir marcar esse encontro, mas saiu. Iniciou em 2025 a nossa conversa e deu certo só hoje. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Eu tava vendo, a gente começou a conversar lá em outubro, acho que foi, bem no início de outubro. A correria foi grande, então. Foi antes do Enarte, Foi antes do Enarte, é verdade. Aí começamos a conversar e depois eu vi que a gente vai acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram ali, a gente vê a correria, Tá sempre ensaio aqui, ensaio ali. Eu falei assim, não, eles agora estão super preocupados, estão se preparando para o Enarte. Vou deixar passar esse momento aí, depois a gente combina direitinho. Claro, isso aí. Isso. Mas que legal, Guri. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no Conexão. E saber, Jean, Andriele, eu falei assim, vou perguntar para ela se é Andriele ou Andriele. Então, é Andriele. Andriele, isso, com I. Com o I, tá certo. Mas deixa, iniciando o nosso bate-papo. Pode me chamar de Andri. De Andri, perfeito. É muito grande, Andri tem que abreviar. Tá bem. A Andri e o Jean, E vocês são... Da onde vocês estão falando aí? Porque eu tenho essa curiosidade, porque o Poncho Verde, se eu não me falha a memória dele, é Panambi, correto? Isso aí. Isso aí, nós somos de Três Passos. Três Passos. É pertinho daí? Dá 150 quilômetros de Panambi. Dá. Dá uma viagemzinha legal, Faz 12 anos que fizemos esse trajeto aí de 150, todo final de semana. Todo final de semana? Todo final de semana. Ou às vezes, quando chega perto do Enarte, durante a semana, de madrugada, a hora que tiver que estar lá, a gente tá lá, Como a gente sempre fala, a gente que escolheu dançar lá, então tem que ir, se tem ensaio, tem que ir, não tem o que fazer. Pois é. E aproveitando já, que eu já ia ser a primeira pergunta aqui que eu ia trazer para vocês, sobre a dança. Vocês, desde criança, desde berço, essa paixão pela dança?
Mais ou menos. Eu comecei pela campeira. Eu era da campeira e com 8 anos, mais ou menos, minha mãe quis me levar para artística e até eu não gostava, não queria nem saber, queria distância da artística, era só cavalo. Mas fui, aos poucos fui gostando, aí você cria amigos, né? Vai mudando as preferências, a gente vai ficando mais velho. E então, com 8 anos que eu comecei na dança, né? E foi na dança que eu conheci a André mais tarde, né? Eu já entrei no CTG, eu tinha 14 anos, né? 14 anos quando eu entrei no CTG. Foi em outubro, eu lembro de ser outubro, mas agora não lembro o ano, 2010. Outubro de 2010. Foi depois da Semana Farroupilha, meu irmão foi pro CTG. Meu irmão é 8 anos mais novo que eu, e aí ele foi pro CTG e um dia, na Semana Farroupilha, foi olhar a apresentação dele, enfim, com a minha madrinha e com a minha mãe. E a minha avó, enfim, a família toda. E daí eu olhei e vi o grupo a primeira vez, assim, também. Não tinha tido contato com o CTG. E na época eu tinha uma amiga minha que dançava no CTG, que gostava muito, assim. E aí eu fui depois, comecei a ir, eu nem lembro exatamente como, assim, que o Jean disse que eu fui por causa dele, assim, que eu queria ir no CTG para encontrar ele. Mas eu não lembro de ter esse pensamento, assim. Mas aí a gente se conheceu no CTG. E aí a gente se conheceu em outubro, foi muito rápido, né? Em outubro eu entrei no CTG, em novembro era o Enarte. E aí a gente já se conheceu um dia antes do Enarte, foi o nosso primeiro beijo. E aí a gente foi pro Enarte já namorando. Assim. E desde lá a gente nunca mais deixou de ir pro Enarte. E nunca mais saímos do CTG, por isso que a gente comenta que a dança faz parte de quem nós somos, né? Porque a gente iniciou com a dança. E muitas vezes foi ela que nos fortaleceu também como casal, né? Nossa história não tem como falar de um sem falar do outro, assim. Geandre dança é uma coisa que faz parte do nosso propósito, da nossa vida, hoje da nossa profissão também, né? Então é mais ou menos por aí. A nossa história com o CTG começou assim, aqui em Três Passos. E aí depois a gente foi a Panambi, então mais tarde, em 2013. 2013 a gente começou a ir a Panambi, participar do grupo lá. Tudo isso foi em Três Passos, então, esse início. Isso, esse início foi todo em Três Passos. A gente dançava aqui, né? A gente começou a dança de salão também no início de 2013. A gente começou na dança de salão porque a gente queria participar da Enarte. E o nosso grupo aqui, a 20ª região, que é onde está o nosso CTG, né, em Três Passos, é uma região que a gente fala assim, iniciante na artística, sabe? Demora mais para chegar a informação, enfim, hoje já tem mais concursos dentro da nossa região, mas se comparar com a 9ª região, assim, estamos na creche ainda, a 20ª. Claro. E a gente queria participar do Enarte em si, eu nem tinha muita ideia, o dia que eu pesquisava mais na época e olhava mais acerca disso, e a gente foi para dança de salão. E aí nossa primeiro Enarte foi em 2013, na dança de salão, e a gente ficou em quinto, né? No primeiro ano já. Então a gente foi para Inter sem saber como ia ser, o que estava acontecendo, mas a gente tinha vontade de ir. Apoio, né, da família, sempre os pais junto, apoiando, buscando professor. E aí os professores, na época, os nossos primeiros professores foram o Tony e a Tati, que hoje são nossos compadres também, né? Foram padrinhos do nosso casamento. Os nossos primeiros professores. E aí a gente dançou dança de salão na Enarte o primeiro ano, em 2013, ficamos em quinto, e depois, no final de semana depois, a gente já estava dançando no Poncho Fegais com o Poncho. Porque durante o ano a gente já tinha ido para lá, já tinha sido convidado a dançar lá e foi acontecendo, assim. Hoje a gente, na verdade, nem se pergunta assim, como foram parar em Panambi? Olha, a gente não sabe, mas graças a Deus a gente foi parar em Panambi, assim. Mas foi uma loucura. Bacana história. Imagina, né? Se conheceram no CTG, a dança faz parte de vocês. Por isso que eu até falei no vídeo ali que eu divulguei ali de vocês, né, no casamento, que nós vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, mas eu falei, né, que um dos momentos mais importantes da vida de vocês, a dança não podia ficar de fora, né, eu acredito que o pensamento de vocês é esse, porque, imagina, se conheceram dentro, né, da dança, dentro do CTG, e é uma história que tá junto, tá colocada junto, não tem como deixar separar, não tem como falar sobre Jean e Andriele e não lembrar sobre a dança, né? Isso aí, é bem isso. Até antes de nós definir o que ia dançar no casamento,
eu até falava, como a gente trabalha com isso todo dia, não é a palavra certa, mas digamos assim, enjoa, né? Tu tá todo dia. Então, eu disse, mas no casamento todo mundo espera que a gente vai dançar, então não vamos dançar. Eu disse pra Andy, não, tu é louco. Todo mundo quer que a gente dance, nós vamos dançar. Eu disse, não, vamos fazer então. O Andy queria fazer uma dança moderna, que chama, né? Também uma valsa, alguma coisa assim. E vamos fazer essa e nem vamos dançar, não precisamos se piochar. Ela disse, nem pensar. Nem pensar. Não, tu é louco. Vamos dançar, com certeza. E ela queria dançar mais, nós dançamos quantas? A gente dançou gaúcha, ela queria dançar mais. A gente passou dançando no casamento. Passou dançando. E aí eu queria dançar pelo que a dança representa pra nós, né? E porque também a gente tinha que divulgar a nossa marca, né? A Floricouro. A nossa cuia, porque então foi ano passado, né? Não, agora a gente tá em 2026. Em 2024, a gente lançou a Floricouro, que é a nossa empresa de pilchas. E que é algo que na verdade, a gente profissionalizou a partir de 2024, porque a gente fazia isso já. Os meus vestidos sempre fui eu que fiz, assim, né? Que desenhava. Desenhava, na verdade, eu não desenho, eu só idealizava os vestidos, né? Executava com as costureiras, assim. E dos grupos que a gente dá aula também, a gente que já direcionava, que escolhia, que opinava. No próprio Poncho, 23 e 24, já tinha sido eu, né, no caso a Floricouro, que executou os vestidos, eles foram desenhados por outros profissionais, executados por nós. Então a gente profissionalizou isso. E aí eu queria fazer o meu vestido de prenda, né? Aí eu fiz o vestido do pré-wedding, que a gente já dançou também. Então, que ele era marrom, que era a cor do nosso casamento. E a gente já dançou lá também. E o pessoal que trabalhava com nós, assim, a gente... Que nem eu já falou, a gente não queria dizer essa palavra enjoo, assim, mas... Porque a gente vive isso todo dia. Mas, tipo, a nossa cerimonialista, ela falava o tempo todo, né? Porque vocês vão dançar, né? E vocês vão se puxar. E o pessoal que foi fazer nosso vídeo, eles só queriam que a gente dançasse, né? Daí dá um giro aqui, mas daí dancem um pouco. E daí dancem um pouco. A gente passava dançando. Tanto que ele fez o nosso filme do casamento... E ele colocou o título, né? Não foi nós que escolhemos, ele montou todo o filme, assim, ficou muito bonito, tem no nosso Instagram até. Quando a arte vira amor, eu acho que é. Né? Porque é o que as pessoas enxergam de nós. Então, na verdade, não tem como a gente... Não é que nós estamos conectados. Eu acho que qualquer um que lembra de nós conecta isso, assim. Então, as pessoas que estavam também preparando o casamento com nós sabiam que isso... Conseguem ver no nosso dia a dia, no que nós somos, o quanto é importante, né? Então, que eles queriam também mostrar, assim, né? Através do trabalho deles. Então, a gente fez as pilchas, assim, e eu queria me pilchar, mas eu também não queria casar pilchada, né? Porque às vezes alguns acharam que a gente fosse casar só pilchado, assim. Porque a nossa festa foi no CTG, mas é porque o CTG também é o maior centro aqui de Três Passos de Eventos, acho que é o maior, né? E para nós faz todo sentido, né? A gente fez as nossas formaturas lá, o casamento dos meus sogros foram lá também. Então, a nossa família sempre participou muito do CTG. Né, e a minha participou mais tarde, quando eu e meu irmão viemos a participar, mas também logo já estavam na patronagem, enfim, assim, a convite do meu sogro e da minha sogra também. Então é algo que a gente fazia todo sentido ser no CTG, a gente estar puxado, né, a gente fazer essa dança, e nem nós esperávamos que fosse ter uma aceitação tão grande, assim, as pessoas gostarem tanto do que viram, né, porque a gente não ensaiou muito também para isso. A gente até brincava que tinha muita gente para nos avaliar lá. Porque os nossos padrinhos, eles são muito envolvidos com dança, né? O pessoal dos nossos convidados, no geral, o Tony e a Tati... Tinha avaliadores. Tinha outros avaliadores que, como a gente avaliou dança de salão também em 2024? 21, 22. 21, 22. Os avaliadores de dança de salão também estavam no nosso casamento, né? Então a gente dizia, meu Deus, vocês não vão ficar nos julgando, porque é essa dança que não foi ensaiada. Mas foi muito legal. Eu ia dizer, né? Eu ia perguntar assim, imagina, vocês, né? Dança, imagina se tivesse muito ensaio pro casamento, né? Da dança. Não tiveram muito ensaio, então. Não, casamento não muito. Do chamamé foi um dia antes que nós resolvemos que nós ia fazer também, e daí foi, né? Foi o que a gente dança em baile. Foi o que deu. Sim, também. Uma curiosidade, eu achei, agora tá no YouTube aqui, um vídeo de 2015. Do Enarte 2015, vocês dançando a dança de salão. 2015. Eu botei assim, eu falei, eu acho que era vocês. Eu fui procurar aqui, não, é ele sim.
Que nem a André disse, a gente, tudo começou pela dança salão, porque, como ela já comentou, a gente queria participar da Narte. Eu até, antes de conhecer a André, no mesmo ano, eu já tinha começado a ensaiar a chula. Eu queria participar, de algum jeito eu queria. Eu fui pra lá em 2009 a primeira vez, a André foi em 2010, e eu voltei lá, eu vou participar disso aqui, não importa como. Eu gostei, me apaixonei, né, pelo evento, e aí comecei a ensaiar a chula. Aí quando conheci ela, começamos a namorar. Você foi a chula, né? Era só namoro. Daí descobrimos então a dança salão. Aí na época a nossa coordenadora disse: não, então eu vou atrás de alguém para ajudar vocês. A coordenadora artística, e ela encontrou o Otônia Tati, que ela achou porque eles eram os atuais campeões nacionais. Nacional. Ela digitou no Google assim, os melhores professores de dança. Apareceu, eles nunca tinham dado aula, se eu não me engano, eles podem corrigir se estiver por aí ou olhar depois, né? Comentar aqui. Mas, se eu não me engano, eles nunca tinham dado aula. Mas eles eram os campeões, então para ela eram os melhores, né? Então trouxe, eles deram um norte muito bom para nós de dança, coisas que nós não sabia. No primeiro ensaio a gente se matava dando risada porque nós tinha copiado muita coisa do YouTube e 70% era os shots deles. E fazendo algumas coisas certas até sem saber, só de copiar, né? Então, isso deu uma base para nós, e na época o instrutor do poncho, que nós nem sabia que existia o poncho na época, eu nem não conhecia a Panambia, eu também não, nós nunca tinha ido, convidou nós e mais um casal daqui para dançar lá, isso ali já passado agosto, por aí, setembro, acho que foi, e o meu sonho na época era dançar no Clube Farroupilha, de Juí, que era muito forte, vinha de grupos muito fortes, né? E eu estudava em Juí, fazia faculdade e voltava. Tinha colegas que dançavam no clube, só que eu não tinha nem carteira de motorista para ir. Na época não tinha idade para ir até Juí para dançar. Aí nesse meio tempo aí eu já tava, acho que quando a gente foi pro Poncho com 18 para 19, eu já tava com a carteira, então. E quando surgiu o convite, ele disse: a gente foi bem na Inter, regional, tudo mais. Eu antes olhamos, vamos lá ver, pelo menos ver. O outro casal não quis ir na época. E a gente foi para ver e, na verdade, ensaiou e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Só não dançamos a final porque nós já estava classificado por outra entidade, né? Pela dança de salão, então. Pelo missionário. Daí nós não podíamos dançar as danças tradicionais com o poncho, mas já vinha ensaiando, então, tanto que, como a André comentou, a gente dançou na outra semana já o Fegás e aí foi. E a dança salão a gente sempre manteve junto, então. Dança tradicional, dança salão, dança tradicional, dança salão. Tanto que em 2019, que é o ano que o poncho é desclassificado, 2019, nós não tava dançando porque a gente parou pra focar. Não, esse ano a gente quer ganhar dança salão. Nós já tinha batido na trave em quinto, era oitavo, quinto de novo. Aí, não, esse ano vamos focar, vamos ensaiar, vamos pegar instrutor de novo. E aí a gente acabou ficando em segundo. Não deu pra ganhar, mas fomos bem, né? Aí veio a pandemia, 21 teve o festival, ficamos em segundo de novo. 2015 nós já tinha ficado vice-nacional, porque nós tinha classificado ali dentro do... Não lembro como é que era. A classificatória era lá em Santa Maria, no Sentinela. Nós classificamos lá. E quem ganhou foi o Otônia Tati. O Otônia Tati. Nosso professor. Mas foi bem legal, porque a gente foi pra lá com eles, assim. Então, manteve. Então, a última participação nossa foi no festival, 2021, nós ficamos vice. E aí, 22, 23 e 24 a gente avaliou. E o Otônio era o chefe da comissão. A gente até já tinha sido convidado antes, né? Mas a gente não queria ir sem nunca ter ganhado nada, né? Porque a gente não tinha ganhado troféu ainda. E aí a gente queria seguir concorrendo. Mas aí quando o Otônio nos convidou, assim, a gente pensou, olha, se a gente não for agora, talvez a gente não vá mais. Porque essa parceria, né? Tu conhecer as pessoas que vão estar contigo, assim, né? Ter o mesmo pensamento. Enfim, aí os nossos amigos, e a gente aceitou. Mas foi uma experiência bem legal, embora a gente não tenha, assim, avaliado efetivamente na final, porque como a gente dançava com o grupo, né, não tem como avaliar. Mas a gente avaliou as intros, sim, mas a gente prefere dançar, né? E a gente prefere dançar do que avaliar, porque lidar com o sonho do outro é mais difícil, né, do que tu estar, assim, dançando e vivendo o teu sonho. Mas a gente sempre comenta que, de fato, ir a Panambi, assim, até tem uma história engraçada, né? De como o Siqueira convidou nós, né? Que na época era o professor. Quando a gente fala que é destino, assim, é pra ser assim. A gente acredita muito em destino, em energia, enfim.
E era para estarmos lá, viver o que a gente viveu em Panambi, conhecer as pessoas que a gente conhece, que hoje são, assim, nossos amigos, os nossos padrinhos de casamento. 7 casais são da dança, são de Panambi, assim. Alguns não dançam mais, alguns nunca dançaram, mas são namorados ou namoradas de quem dança. Mas são pessoas que são muito importantes, assim, na nossa vida, né? E a gente conheceu lá. Então, assim, a gente foi a Panambi. Hoje a gente não lembra exatamente o início, mas a gente sabe que foi dessa forma. E essa conexão, essa amizade, né, essa parceria, e é algo que faz com que a gente queira estar lá sempre, assim. Não é só sobre dança, né, porque poderíamos dançar em qualquer outro lugar, talvez mais perto, enfim. Mas a gente quer estar lá com essas pessoas, com esses amigos. São as pessoas que a gente passa agora, a virada de ano, tá com essa galera. É sempre, vira e mexe, a gente tá junto, assim, né. Porque acho que é o que faz a gente querer estar naquele ambiente, né. Mas que eu comentei do Siqueira, que ele falou um tempo depois pra nós, né? Tempo depois, assim, o Jean pediu, mas por que, né? Convidaram porque esses grupos do interior, né? Como é o Poncho, tem falta de dançarino. Então, o professor estão sempre garimpando, onde tem gente pra dançar, gente que queira estar dançando, enfim, eles estão convidando. E aí, na época, o Siqueira e o outro professor, que eu não lembro o nome também, os dois queriam nos convidar, esses 2 casais aqui do missioneiro, pra ir pra lá. E aí eles jogaram na moeda, né? O 2-1, não me lembro. No Para o Ímpar. No Para o Ímpar, pra ver quem iria convidar. E aí o Siqueira, que na época era o professor do Poncho, ganhou, né? Senão, se o outro tivesse ganho, ele estaria dançando em outra entidade, né? Não, era destino, né? Tava tudo preparado. Tava tudo alinhado pra gente estar lá e viver esse título também, né? Com certeza. Então, estão vivendo, né? Estão vivendo isso aí, porque é como vocês falaram, assim, não apenas o relacionamento de vocês começou dentro do ZTG, dentro da dança, mas também amizades, parcerias, pessoas especiais, importantes. Tudo isso começou dentro, mas foi, né, muito além, como tu falou, muito além da dança, né? Muito além do CTG, muito além. Então, isso é bacana. E hoje eu não tenho certeza que no mundo que vivemos falta bastante isso nas pessoas, né? Ter essa amizade, essa confiança, essa parceria. Problemas todos nós temos, né? Ninguém ia fugir disso. Mas ter esses momentos e ter com quem contar, isso aí é importantíssimo, né? É especial, né? Poder dividir, né? As alegrias e as dificuldades, assim, com as mesmas pessoas é muito especial. E, guris, me conte, vocês casaram em que ano? Casamos ano passado, 25. 17 de maio de 2025. Foi ano passado. E vocês tinham noção que aquele vídeo ia ter um alcance como teve e tem ainda? Acho que não. Não tinha nada. Não. A André é mais ativa nas redes, mas... se dependesse do Jean, nosso Instagram ia estar sempre desatualizado. Eu sempre gostei, assim, da rede social e gosto. Na verdade, eu gosto muito de foto, de vídeo, de ter essas recordações, assim. O meu pai, ele faleceu em 2018, abril de 2018, e ele gostava muito de foto. Gostava muito, eu aprendi a gostar, assim. Eu lembro que quando tinha câmera digital, ele foi um dos primeiros a ter, assim. Eu era uma das primeiras das minhas amigas ali a ter. Ele ia no colégio me buscar com aquelas filmadoras grandona, assim, sabe? Quando eu tinha 4, 5 anos, assim. Então eu tenho essas recordações, sempre foi importante pra mim. E depois que ele faleceu, eu me apeguei muito mais a isso, assim, porque é o que fica, né? As memórias que a gente viveu e aquilo que a memória não lembra, a foto, o vídeo te faz recordar. Então eu sempre gostei muito e eu registro tudo, assim. E eu acho que o Instagram é isso, é um livro aberto da nossa vida, tu coloca lá, né? As pessoas conseguem acompanhar, E a gente recebe muito carinho através da rede social, né? E claro que depois do casamento isso intensificou, depois dos Zenartes também, né? Porque e também dos nossos alunos, hoje a gente tem, sei lá, uns 250 alunos, mais ou menos. Então são todas essas famílias nos acompanhando também, então, que gostam de ver, né? Às vezes não conseguem participar e assim, pela imagem, né, foto, vídeo, conseguem acompanhar. E no casamento foi assim. Então a gente tinha muitos convidados para o nosso casamento. A gente demorou para casar porque a gente queria poder convidar todas as pessoas que a gente convidou. Então, mas mesmo assim a gente não conseguiu ter todas as pessoas que a gente gosta, todas as pessoas que nos conhecem, né? E aí a gente usou do vídeo, de foto, para as pessoas poderem acompanhar o casamento. Então no dia a gente tinha também
agora me esqueci o nome, Star Maker, né? Que aí fica fazendo a cobertura em tempo real do casamento, assim. Então, os nossos alunos acompanharam tudo, os pais, assim, quando a gente chegava no CTG, todo mundo falando que a gente viu tudo, prof, a gente acompanhou tudo, assim. Então, foi bem legal, assim, receber carinho de pessoas que a gente não conhece, porque conseguiram acompanhar e ver, e conseguiram sentir, de fato, o que a gente estava sentindo naquele dia, né? Então, eu e o Gê, a gente tá juntos há 15 anos. E a gente escolheu... acho que essa data nos escolheu porque tinha um significado para nós também. Quando a gente fez 10 anos junto, a gente noivou. O Jean me pediu noivado, que foi o ano que não teve Enarte. Porque sempre cai na Enarte. É 17 de novembro que a gente completa aniversário. Então sempre cai na semana do Enarte, uma semana antes, uma semana depois, ou no Enarte mesmo. E aí aquele ano não tinha, então foi o ano que ele aproveitou para me pedir noivado daí. E aí depois a gente ficou esperando, foi morar junto, depois disso ficou esperando a data de poder casar. E aí quando ia fechar 15 anos, não, acho que agora tem que ser, né? Se não for agora, não vai ser mais. E aí a gente, no dia 12 de maio, a gente casou no civil, que é o dia que o Jean me pediu em namoro pro meu pai. Daí, assim, foi dia 12 de maio que ele me deu o anel de compromisso e tudo mais. E aí 17 por ser dia 17, e maio por ser o mês das noivas e, em especial, o mês das prendas também, né? Inclusive caiu no concurso estadual de prendas. Aí teve gente que a gente gostaria muito que tivesse no nosso casamento que não pôde estar, né? Que é o pessoal aqui do Missioneiro. O Missioneiro dos Pampas é muito forte, a 20ª região, no geral, assim, na cultural, né? A gente tem aqui do Missioneiro as 3, teve um ano, 2 anos atrás? 3? Acho que 3. Que a gente ficou com 3 prendas na gestão. A primeira é mirim, a primeira é juvenil e a segunda adulta. Aí então, material para um vídeo. Foi um feito histórico, assim, que a gente se orgulha muito, né? Nossas alunas na dança, inclusive as gurias, a gente prepara elas, ajuda a preparar na questão de dança, a gente que ensaia com elas, né? Com o pessoal que concorre. E aí todos eles estavam no concurso, né? Mas a gente queria que fosse maio, então não tinha o que fazer, né? Mas a gente sentiu por isso também não poder estar com a gente, né? Mas faz parte. Bacana, Luiz. Imagina, 200, agora fiquei... Pô, a gente chegar nessa pergunta também, 250 alunos, né? Mas são de diversas cidades. A gente trabalha com 4 entidades. Uma é aqui, o Missioneiro, o próprio Missionário dos Pampas. E nós temos na região aqui, Coronel Bicaco, Santo Augusto e o Maitá. Trabalhamos desde dente de leite até adulto. Então, alguns têm pré-mirim, mirim, outros mirim, juvenil, outros pré-mirim, mirim, juvenil, adulto. Então, no total, aí gira em torno de 250 alunos que trabalhamos semanalmente, né? Ocupa a semana toda. Por isso que a gente fala que todo dia é isso, né? Saiu dos ensaios dos grupos, a gente vai para Panambi, ensaia lá. Com o Poncho. Então, todo dia a gente tá ligado à dança. E quando a gente não tá lá, mesmo assim a cabeça, né, não sai de lá. Porque esse ano, então, até maio a gente não dançou, né? Porque a gente tinha que focar no casamento, principalmente na questão financeira, né? Porque dançar também tem um custo, então a gente tinha casamento pra pagar, enfim. E pra organizar, né? Então a gente não dançou até maio, mas a gente só falava disso igual. E passou o casamento aí a gente viajou, depois eu acabei fazendo uma promoção na Floricouro, que aí acabou tendo um alcance bem legal, assim, também. E depois que passou toda aquela correria, senti um vazio, né? A gente tem que voltar a dançar, a gente não consegue ficar longe. E agora a nossa família já nem escuta, acho que a gente fala, vamos parar de dançar. Eles mesmos já nem, chega dessa história aí. Ninguém acredita, ninguém acredita que isso vai dar certo. E nem eles também não querem que a gente pare, né? Esse ano, quando a gente ganhou de novo, a gente voltou com eles já dizendo, a gente vai cuidar os netos, vocês podem dançar. Porque sabem que fazem. Pode seguir dançando, a gente vai ficar com os netos aí. Mas Legal, né? E essas aulas, elas são presencial, todas presenciais, ou vocês fazem algumas online também? Tudo. Não, tudo presencial. Online, acho que nunca trabalhamos online, né? Acho que não. A gente trabalha com cada entidade um dia da semana. Então, a gente vai de segunda a quinta com os grupos. Na sexta, geralmente, a gente deixa, então, para trabalhar, quem a André comentou, com as prendas de faixa e os peões, né? Que vão para ciranda e para entreveiro, ou sábado também. E aí, sábado e domingo, é os ensaios do
do poncho, mas é tudo presencial. Então a gente tá sempre na rua, correndo por aí. Tá? Isso explica por que levamos. Isso explica porque levamos quase 3 meses pra gente marcar essa live. É isso aí. Porque é bem. A gente sempre fala, a vida de todo mundo é corrida, assim. A gente não gosta de dizer, a nossa vida é corrida. Sim. Porque todo mundo, né? Mas acho que a gente, um pouco da nossa personalidade também, a gente é bem agitado, assim. Eu um pouco mais que o Jean, sou bem ansiosa. E daí nunca consigo parar de fazer alguma coisa, assim. Então a dança é algo que preenche bastante esse tempo e a gente gosta de fazer. Mas durante o dia a gente tem outras profissões, né? Então sai de uma coisa e entrando na outra já, assim. E não vivemos só da dança, né? Que no início era só um hobby, só um lazer, e hoje se tornou uma profissão, então tem toda a responsabilidade que vem com isso também, né? Então é algo que demanda bastante do nosso tempo, assim. Mas até tu pediu no vídeo, eu comecei a falar e eu falo muito. Eu falo demais. E aí eu queria falar do vídeo e agradecer o pessoal que publicou, na verdade, né? Porque a gente queria fazer, e a gente contratou o pessoal que ia fazer, o Star Maker, o Renan, que a gente indica assim de olhos fechados, o pessoal que trabalhou vídeo e foto com nós, assim, que a gente gostou muito do material que eles entregaram. E aí ele fez o vídeo para nós, né? E pra gente publicar, mas daí a gente tem um contato, assim, com o pessoal do mundo do CTG, que é o Juninho, e aí o pessoal do Silk Manda também. Então já sabiam que a gente iria casar, porque lá no pré-wedding a gente já tinha postado um videozinho curto, e aí já tínhamos dito, quando vocês casarem, vocês nos mandem o vídeo dançando, né? Então a gente já sabia que quando a gente casasse, a gente tivesse o vídeo, a gente iria mandar. E aí depois o pessoal do Take também, que se tornaram nossos clientes, né, da Floricouro, com uniforme e tudo mais. Então a gente mandou o vídeo para eles e aí eles compartilharam. Mas no TikTok também, assim, a gente é bem novo, né? Nossa geração é mais Instagram. Eu vou terminar o mato para entregar pro dia, senão vai ter um negócio aqui. E a gente, o Instagram, então a gente ainda, né? Eu acompanhava, mas o TikTok eu fiz, acho que durante o casamento, porque o Renan, que fez os nossos vídeos, disse, os vídeos de vocês vão ficar muito bacana, vocês têm que postar lá. E foi um vídeo que a gente fez antes ainda, com os padrinhos que a gente publicou no TikTok. E às vezes eu tenho que lembrar de ir lá. Mas os vídeos já estão, né? E às vezes, seguidos, os nossos alunos falam, prof, o vídeo tá no TikTok, a gente viu tal vídeo no TikTok, a gente às vezes nem viu ainda, nem acompanhou, mas eles já estão por dentro e vão nos avisando, assim, né? De tudo. Sim. Não, exatamente. E foi através do vídeo que realmente eu conheci vocês, né? Conheci ali, apareceu, nem lembro o que foi, porque eu tô sempre, por mais que eu não dance e não participe assim como gostaria, porque eu acho lindo realmente, sempre gostei. Só quando eu era criança, quando eu era pequena, aí sim, aí eu me atrevi a dançar. Mas eu tô sempre olhando, tô sempre pesquisando, tô sempre perguntando e tal. Tanto que ano retrasado, porque já estamos em 2026, né? Retrasado, eu entrevistei o pessoal do que foi campeão do Enarte adultos. Fugiu agora lá de Farroupilha. O Honda. Sim, agora. O Honda, isso. Eu entrevistei eles. Foi o primeiro grupo, o primeiro momento, assim, eu entrevistei alguém que tinha participado do Enarte, né? E foi bacana a conversa, gostei, eu falei, cara, que legal, vou convidar mais gente, mais pessoas que participam, né? Aí, passou ali. Aí eu comecei a pesquisar. Daqui a pouco apareceu, já no outro ano já, apareceu a dança de vocês, né? O casamento de vocês. Eu falei, mas quem são esses dois? Quem são esse casal? Que dançaram, gente? Aí eu fui pesquisar, eu vi, né? Sabe, o Poncho Verde e tal. E eu falei, bom, eu vou aguardar até o Enarte para convidar eles, né? Quando chegar perto do Enarte, eu vou convidar eles. Porque realmente a dança foi maravilhosa, o casamento, dando de parabéns por todo o casamento, né, em si. Mas a dança, aquele momento, tanto o Chamamé como a Tirana que vocês dançaram também, né? Incrível, né? Aquele momento. E o vídeo viralizou, o vídeo tá aí, né? Um compartilha daqui, outro compartilha dali, assim funciona as redes sociais. E isso aí, com certeza, para vocês, além de ficar uma lembrança, hoje, tipo, daqui a 20, 30 anos, vocês vão ter essa lembrança, não do casamento apenas. Há muitas outras pessoas também vão ter essas lembranças, porque assistiram, vão se espelhar, quem sabe. Tem muitos, quem sabe, muitos alunos de vocês, não sei se vocês escutaram isso, mas quem sabe daqui a pouco vocês escutam. Pô, no casamento eu quero isso. A gente escuta sim.
E eu falei pro Jean assim, o Jean não para muito pra olhar, mas eu leio pra ele, mando print às vezes, né, dos comentários, assim, porque é muito bacana. Tu entrar e ver comentários de pessoas que não fazem ideia de quem tu é, assim, felizes com a tua felicidade, com a dança, enfim, com o casamento, usando como inspiração, né? E falando tão bem da nossa cultura, do fato da gente amar tanto a nossa cultura que a gente querer ter presente, assim, num momento tão importante, né? E com certeza, Claro. assim, sem sombra de dúvida, a dança foi o auge do casamento, assim, para nós e para as pessoas que estavam lá olhando, porque é isso que todo mundo lembra, assim, né, da dança. E a cerimônia religiosa, né, que é algo muito especial, assim, é só vivendo pra gente saber. E também, a gente também acabou colocando um pouco de CTG, né, porque a minha música de entrada na igreja também foi uma música gaúcha. E que o Jean não fazia ideia de qual seria, assim, então ele se emocionou muito, assim. Eu até falei pra ele, amor, o combinado era que tu se emocionasse, né? Eu esperava isso, mas não tanto, porque parecia que era um desespero, assim. Não sabia se estava desesperada, arrependida ou feliz, né? Porque aí tem o vídeo, assim, ele chora muito, muito, muito. Porque eu entrei. Até o padre me chama de chorão. Ele chorou demais, assim. E aí ele comentou que foi pelo fato de me ver, assim, mas pela surpresa da música também, né? E é difícil ter. Claro. E até o compositor da música também mandou mensagem para alguém, assim, ele viu em algum lugar que era essa música e mandou mensagem, né, agradecendo e pedindo vídeo da entrada, porque eu diria que aquela música Te Chamo Prenda, né? Então é uma música, assim, que para quem vive da cultura gaúcha, quem gosta tanto como a gente gosta, né, que isso faz parte de quem a gente é, fazia todo sentido, assim. E a gente até achei que o padre não fosse deixar eu usar, né? Porque é uma música que não se usa, nunca tinha usado. Mas ele deixou a gente fazer como a gente quis e foi muito especial. Ah, bacana, Luiz. E, Luiz, assim, a correria é grande, vocês têm bastante aulas, bastante a fazer, você tem o trabalho de vocês também, que fora a dança, e como vocês conseguem juntar tudo isso e ainda ter um tempo ainda para vocês, como casal, é uma correria, né, irmão? Vocês conseguem. Isso aí, às vezes, também, para muitas pessoas que estão assistindo a live, vão assistir depois, dizem assim: ah, mas e eles vivem? Não, eles vivem, beleza, eles vivem. Não, muita gente faz essa pergunta, né? Muita gente, mas que hora que vocês param? Que hora que vocês... E até a gente fala, que nem agora, a gente pegou um 30 dias de férias dos grupos, né? No Poncho também não tem ensaio, então a gente tá de férias da dança. Até agora estamos dando foco um pouquinho no restante dos outros trabalhos, né? Mas já bem mais calma, porque a dança ocupa todas as noites praticamente, né? Então, muito dificilmente a gente tem noites livres. Então, aí eu e a André, a gente sempre fala que a gente acaba valorizando mais o dia que a gente tem. Quando a gente tem livre. Quando sobra uma noite, primeiro que a gente não quer fazer nada, né? Ah, vamos marcar um negócio, vamos marcar a hora que dá uma folga. Quando dá uma folga, a gente só quer ficar em casa, ficar no sofá, olhar na TV, fazer uma janta, né? Lidar com o churrasco. Eu gosto de um churrasco. Eu dou um dedo para fazer um churrasco. Nem que seja só para nós. Nas turmas. Então a gente valoriza muito mais os poucos momentos que a gente tem de folga, que a gente fala, eu digo, pá, olha que maravilha se nós estivéssemos todo dia em casa. Vamos dar uma caminhada, vamos ter um pôr do sol, tomar um mate, né? Olhar um filme, uma série, um negócio. Então a Andy que diz, tá, mas daí nós não ia dar valor que nem a gente tá dando agora. Então, quando tu emenda uma rotina, tu acostuma começar cedo, terminar tarde, vai embora, tu nem pensa em, porque tu não tem opção, né, de descanso, então tu acaba que nem fica pensando nisso, só vai, um dia após o outro, né, emenda no outro. E eu acho que como é algo assim que a gente gosta muito e tem um retorno emocional, assim, muito forte, né, que enfim, trabalhar com criança por si só já é desgastante, né? A gente cansa muito, jovens, criança, mas o retorno que eles dão, assim, de tu ver eles felizes, ver eles realizados e ver a evolução, né? Tem crianças que a gente olha assim, tu enxerga, meu Deus, o quanto evoluiu, o quanto mudou. Sem contar o quanto é divertido, assim, a gente volta dos ensaios e quando a gente se encontra com a família, a gente vai contando pra eles o que a gente escuta.
Isso a gente pode ficar só nós dois falando, né? Porque tem tanta coisa pra gente contar, coisa que eu ouço, que o Jean ouve, que a gente tem que contar um pro outro, assim. A gente sempre fala, tinha que dar aula com uma GoPro. Tinha que entrar com uma GoPro na cabeça. Tudo, porque a gente não lembra de tudo depois pra se contar. A gente fica com aquilo na cabeça, mas eu tinha uma boa, não lembro aqui. Mas é cada pérola que sai com a então é muito divertido, assim. Isso acaba compensando todo o desgaste, assim, físico, né? E mental também. Porque aí, como alguns lugares tem que viajar, né, pra ir, não é longe, mas tem que sair de casa, o nosso dia termina às 5 da tarde, assim. Às 5 a gente tem que se organizar, né, troca de roupa, coloca o uniforme, prepara o mate, pra ir pro CTG. E aí volta, já cansado, eu já volto geralmente dormindo dentro do carro, porque eu entro no carro e já durmo. Então eu já chego em casa, já é o banho e no outro dia começa tudo de novo, né? Então é desgastante, sim, mas é algo que para nós faz todo sentido. E a gente já não consegue ver, como já falou, nossa rotina sem isso, assim. Quando a gente tem porque a gente tá de folga, tá livre naquele dia, mas estar sempre assim, a gente também não iria se acostumar, assim. Acho que pela nossa personalidade também, né? Alguma coisa nós ia achar. Nós ia achar outra coisa pra fazer. Bacana. Olha, a Letiana, são os melhores. Ah, Letiana é uma das nossas coordenadoras. Lá do Epopeia falou do Maitá. Isso é muito bacana, assim, né? Esse reconhecimento do pessoal que trabalha com nós, né? A gente sempre fala que o dar aula, né? Os instrutores de dança, sem coordenadores, assim, sem uma patronagem, principalmente os coordenadores, que é com quem a gente tem mais contato, se não tiver tudo alinhado, né? Uma engrenagem, assim, que não funciona sem eles, assim. Então é bem importante esse apoio. Legal, E a emoção, Luiz, agora, né? Novembro, foi novembro, Nath foi novembro, né? Isso. Oi. Se tornaram tricampeões com poncho, né? Que emoção, né? A gente fala tricampeões, foi uma vez a Força B, em 2015, como poncho. E então 23 e 25 foi a Força A. Até a gente tem, alguns não valorizam, digamos assim, depois que tu tá na A, Força B, né? Mas pra gente que participou de toda a história, desde o início, né? Que o poncho foi fundado em 2010, então a gente entrou em 2013. Nós estamos praticamente desde o início ali, acompanhando, participando, né? Vivenciando. Só quem tava, sabe, de como foi, né? Para chegar, para ganhar a B, que a gente valoriza demais, né? Por isso a gente diz, tricampeão, né? Somos campeões de Enarte, foi a B, somos campeões de Enarte. Muita gente sonha em ser da A, sonha em ser da B e nunca conseguiu, então a gente tem que valorizar, né? Mas a emoção na B já foi emocionante, né? Porque vai mudando a nossa realidade, né? Vai mudando. Sim. Conforme a gente vê que está evoluindo ou não, vai mudando a realidade, a expectativa. Então, aquele ano, nós vinha de um sexto e de um sétimo na B, então pulamos para primeiro. Nós não tínhamos nem ficado entre os 5 ainda, então já foi muito emocionante. E aí, então, 8, 9 anos depois, na Força A, do jeito que foi, sendo aclamado pelo público, todo mundo concordando, porque isso nos últimos Enartes vinha sendo sempre, mas podia ser outro, mas tanto esse ano também, em 2025, tinha grupos muito bons ali para ganhar, né? Tanto que se ficasse entre os 3 ali tava legal, entre os 5 tava legal, porque tinha muitos grupos bons, mas 23 foi praticamente unânime, né? Do pessoal aclamando, chamando o nosso nome. Eu chorei igual eu chorei no casamento, praticamente, né? Pra comparar a emoção que foi, né? O primeiro título, a gente acabou que ganhou 6 prêmios, ganhou entrada, ganhou saída, ganhou... 6 de primeiro lugar. Ganhou a gente ganhou mais destaque. Começaram a chamar nosso nome, nós tava lá no fundão, escondido, né, no resultado, nós nem aparecia, não dava nem para entender o que estavam falando no microfone. Nós só chorava. Só escutava poncho verde e comemorava, e daí começava a pedir o que nós estamos ganhando, o que nós estamos ganhando. Nós nem imaginávamos que ia ser daquele jeito. Então 2023 foi dos Homens de Preto, né? Foi muito, muito especial, né? Não tira o merecimento de 2025 também, foi legal, o público também reconheceu. Mas 2023, que foi o primeiro da A, foi diferente. Foi diferente. Eu comento com uma amiga nossa, que é da nossa comadre também,
que ela sempre foi poncho, assim, ela tava desde o início e assim como nós também teve um tempo que ela não tava dançando, em 23 ela não tava dançando. Ela dançou, não lembro que ano que ela dançou, daí ela ficou um tempo sem dançar, em 23 ela não tava e ela sentia muito, assim, por não estar dançando, né? Ela ficou muito feliz pela entidade ter ganho e tudo, mas ela não tava dançando, então ela não tava nem na arte aquele ano, ela não foi nem olhar. E daí 24 ela dançou, a gente ficou em terceiro, que daí foi o ano que o Honda ganhou, a gente e o Honda a gente vem trocando aí, já faz 2, 3 anos que eu fico em terceiro e eu fico em primeiro. E aí ela dançou 24, e aí esse ano eu disse pra ela, a gente vai dançar, porque tu vai ganhar, tu vai viver isso, assim. E aí ela tava grávida, e tá grávida esse ano também, foi bem especial, assim. E eu digo que acho que a minha emoção no momento, em 25, assim, foi muito mais de ver as pessoas que não tinham ganhado em 23 conseguindo alcançar isso também, sabe? Tu vê o choro deles, esse choro que a gente tinha em 23, a emoção de ser a primeira vez, tu vê neles e saber que a gente contribuiu para isso, né? Para outra pessoa poder viver, assim como se a gente vai dançar esse ano, né? Vai dançar no que vem. Sempre quem dança, dança com o objetivo de ganhar, qualquer um que entra na disputa, né? Sempre pensando em que mais pessoas consigam viver isso, assim, porque é só vivendo para entender. Não tem como a gente escrever emoção de conseguir chegar lá, sabe? Tu vê um sonho que tu torna um sonho de vida, um propósito, né? Todo dia vivendo aquilo, deixando de fazer outras coisas. Acho que é muito mais sobre o tempo que a gente dedica, porque o dinheiro a gente consegue recuperar, né? Dinheiro tu dá um jeito, tu recupera, mas o tempo não volta mais, né? Então o tempo que a gente tá lá ensaiando, que as pessoas estão vivendo outras coisas lá fora e que a gente deixa tudo para estar lá ensaiando para aqueles 20 minutos, né, de dança, assim, que vão definir, né, um campeão, vão definir os próximos passos da tua vida mesmo, assim. É algo que só vivendo e que a gente sempre fala para quem tem esse sonho, assim, não desistir. Porque se a gente for pensar no que era o Poncho e o que a gente construiu enquanto entidade, é algo, assim, inenarrável mesmo, sabe? Aí, que lindo isso aí, que lindo, realmente isso aí, né? Não, o pessoal que tá assistindo, quem sabe, tá iniciando a recém, né? Sabe que o percurso ele é longo, ele é competitivo, muitas vezes cansativo, muitas vezes vem muitas vontade de parar, de largar, de desistir, mas, né, se a pessoa persiste, o resultado vem, né? Até eu conversava com um amigo ontem, que nós não se via há tempo, e aí a gente se encontrou e ele disse, parabéns pela Enarte, já mesmo passando um monte de tempo as pessoas lembram, né? É um negócio que marca. Nós falava, até ele comentou, ele dançava aqui em Três Passos comigo, e parou, não seguiu nesse ramo da dança. E ele disse, as pessoas não sabem o que tem por trás, né? Acham que ganhar é fácil, mas é um ano inteiro de trabalho. Deu escutando ele, um ano inteiro. O grupo está praticamente 8 anos que veio até o primeiro título, está 10 anos desde o início, lá, digamos, do título da B foram 10 anos, mas começou antes do título da B, que o grupo se formou, que se mantém a base, né? Que no Poncho, que nem André disse antes, que é a cidade do interior, não é que nem uma região metropolitana que começa a vir gente para as faculdades, né? Então muitos são dançarinos, acabam entrando nos grupos. E o grupo do interior mais perde gente do que ganha, né? Então é difícil tu juntar. Então nós ali no Poncho, tanto que o grupo várias vezes assim, início do ano meio que fica quebrado, e daí uma galera puxa, não, vamos, chama um dali, um daqui, vai voltando, no fim tá quase que os mesmos sempre ali. Então esse trabalho vem de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, é um caminho extenso, né? Eu, quando fui para o primeiro Enarte em 2009, eu disse, um dia eu vou dançar aqui, era um sonho, um dia eu vou dançar aqui, não sei como, mas um dia eu vou dançar aqui. E aí veio a Força B, que nós não imaginava que ia ganhar e ganhamos, veio a Força A, que eu não imaginava que ia dançar, dançamos, veio o domingo, que nós não imaginava que ia dançar, dançamos, veio um sexto lugar que foi surreal já em 2022, que a gente, nossa senhora, nós podemos chegar. Então, que nem eu disse antes, vai mudando as nossas expectativas, né? Mas isso vem de muito trabalho, né? De muito trabalho, de consistência, e assim é para tudo, né? Não é só na dança, em qualquer coisa, né? Se a gente não se empenhar, não se dedicar, ver os próprios erros, né? Eu vejo que muita gente, em todos os sentidos, empaca porque acha que o problema é os outros, né? Mas eu acho que isso é um mérito do Poncho. O Poncho, né, sempre olhou para dentro.
que a gente tem que mudar? Não ficar julgando os outros. Fulano é favorecido, sempre os mesmos. Vamos mudar, muda estilo, muda sapateio, muda peão, muda prenda, muda roupa, até encaixar, até que encaixou, né? Que deu certo e então tem que ser assim, tem que olhar para dentro, pro eu, peão, ela, prenda, nós par, nós grupo, eu, professor, nós entidade, né? O que a gente precisa melhorar para chegar lá? Uma frase que a gente sempre usa, né? Que a gente sempre quer ser melhor do que nós mesmos, assim. Não é comparando com outro grupo, né? Querendo ser melhor que outro grupo. Melhor do que a gente já foi, né? Ou chegar no que a gente já foi também, quando a gente esteve no auge, assim, o que a gente fez naquele momento, né? O coletivo, assim, o de acreditar, a gente sempre acreditou muito, né? O grupo, isso eu e o Jean, particularmente, assim, na nossa vida, a gente usa muito isso. E o grupo também é de tu acreditar, né? Se enxergar lá, assim. Se enxergar sendo campeão e fazer o que for necessário para isso, né? Não tem atalho. Todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa. Né? Bacana. E os planos para esse ano vão continuar, as aulas vão continuar, instrutores vão continuar, vai se preparar para o Enarte mais uma vez? Tudo de novo. Esse ano tem mais compromisso, né? Que o campeão faz a abertura do ano seguinte, então... Isso. Nós temos a abertura de compromisso, então segue tudo igual esse ano aí, com os grupos, com o Poncho, trabalho para abertura, né? Então, trabalho dobrado esse ano. Esse ano a gente não tem o casamento, né? Porque tirou bastante a nossa energia, do nosso dinheiro. Então tá mais tranquilo nesse sentido. Agora os próximos passos são os filhos, né? Que a gente sonha em ter também, mas... que a hora que for, Deus vai mandar, e aí a gente vai dançando e carregando, né? Porque vão ter que crescer nesse meio, aí não tem muita escolha. Eu já ia dizer, vão dançar, vão nascer dançando. Isso aí. Não vão ter muita opção. Muita opção. Ó, Betina Chiara, top. Betina. E deve ser por fotos, a gente usa muito. A Betina de Santo Augusto. Nossa. Essa aí. Essa menina tem... Quantos anos a Betina tem? Acho que ela tem uns 8, 9. Mas quando ela pega o microfone e começa a falar, né? Betina, deixa muito gente adulta no chinelo. É verdade. Uma entonação, uma posição de voz assim, maravilhosa. Bacana. E você segue como instrutores ou instrutores não, desculpa. Você segue como... 9, ela respondeu que ela tem 9. 9. Querida. Amada. Você segue como jurados ou não? Assim, alguma competição? Não, isso a gente já não, trocou de comissão no ano passado. Muda a presidência do MTG, geralmente muda a comissão, né? Então, como nós fazíamos parte da comissão ali do Otônio, da Lourença, então esse ano assumiu outra. Esse ano passado. Ano passado, já mudou. Tá, não só. Bom, menos um compromisso, né? Sim, menos um compromisso. Esse era um negócio que judiava. Principalmente, eu falava para André, eu queria avaliar. Tem experiência também, né? Só que como nós tinha a dança e não conseguia dar uma dedicação assim especial àquilo, quando a gente não assumiu um negócio, mas não consegue, tanto que as finais a gente não avaliava, a gente avaliava só Inter, poucos rodeios, porque como a gente sai só do final de semana, sábado e domingo no Poncho, os rodeios todos são sábado e domingo, então dificilmente a gente conseguia ir avaliar rodeio, nós avaliamos muito pouco, mas era um negócio que incomodava por não poder dar a dedicação especial que merecia, né? Que isso merece. Mas a gurizada se virava bem lá, os guris. E aí, pra nós, assim, tanto a dança em Panambi quanto a avaliação, até quando a gente dançava a dança de salão, assim, a gente também não participava do rodeio. Três Passos a gente ama Três Passos, muito, a gente ama morar aqui, a gente quer construir nossa família aqui, mas é longe de tudo, assim, porque né, o noroeste do estado, uma cidade pequena, então pra gente ir pra tudo é longe, pra ir pra Panambi é longe, e nos ensaios a gente sempre fala que se a gente morasse em Panambi ou perto, assim, a gente acho que não teria vivido alguns momentos que a gente teve que parar de dançar, porque a gente parava pela distância, sabe, pelo custo que é estar lá, né? E isso é uma escolha nossa, então é algo que a gente tem que administrar, né? Mas de terminar o ensaio, tá todo mundo exausto, assim, tem final de semana que a gente ensaia muito, muito, muito. Teve
final de semana que a gente ficou até 5 da manhã ensaiando, no outro dia ensaiava de novo até de madrugada. E aí, quando termina, a gente ainda tem que ir mais 2 horas de viagem, né? E aí, o Gia sofre mais, né? Porque eu durmo. Eu tento ficar acordada, mas lá pelas tantas, eles pra mim tá deita e dorme. Vai desnucar esse pescoço, entretanto. E aí, o pescoço, então, essa distância, assim, judia bastante, né? Nessa questão, quando era avaliação, quando era dança de salão, agora. Mas, enfim, né? Seguimos, né? Se é pra ser assim, a gente também vai dando um jeito e já se tornou, parece que a gente nem sente mais, né? Entra no carro, quando vê, a gente tá economia, assim. Tá acostumou tanto já. Por isso, olha só, nós vamos pro momento agora, o bate-volta do Conexão. E é bem tranquilo, tá? Eu vou falar uma palavra para vocês e vocês podem me devolver com uma frase, com uma palavra ou um significado. Como vocês veem essa palavra? Tá bom? Tá. É bem tranquilo. Vamos lá. O que família? E quem de nós falou os dois? Você, vai bem. Ai, família, eu acho que é o suporte, né? O suporte de tudo isso que a gente vive, esse stay, assim. A gente vai sabendo que tem pra onde voltar. Amizade. É o combustível. É o combustível, é a energia, querer estar naquele lugar, ter com quem dividir os sonhos, as dificuldades, as vitórias. Eu acho que a amizade é isso, assim, é uma coisa, é algo muito forte, muito intenso. Uhum. Dinheiro. Necessário, né? Não tem o que fazer. Necessário. E é algo que a gente tá sempre correndo atrás, né? Buscando mais. A gente usa muito isso na nossa vida. Assim. A gente reclama assim, ai meu Deus, preciso de mais dinheiro. Né? Vamos economizar. A gente não fala vamos economizar, não. O que nós vamos fazer para ganhar mais? Porque deixar de fazer isso aí a gente não vai deixar. Então a gente tem que encontrar um jeito de ganhar mais para sustentar os nossos vícios, né? Medo. Medo de perder quem a gente ama, para mim. Perder as pessoas que a gente ama hoje. Infelizmente já, né, sinto essa dor, passo por isso, assim, e acho que a única coisa que a gente não tem como mudar, que não tem conserto, é algo que vai acontecer para todo mundo, mas que a gente não está preparado para viver. E hoje, se tiver que dizer dificuldade, medo, é isso, assim. É a ausência das pessoas que a gente ama. Tá bem. Jean, melhor qualidade da André. Opa! Melhor qualidade? Autoestima, confiança. E André, qual a melhor qualidade do Jean? Ai, são tantas que eu vou falar uma. São realmente assim, tem vários pontos, né, positivos, mas a responsabilidade do Jean, assim, com tudo que ele se propõe a fazer é admirável. Eu admiro isso, tenho certeza que todos os nossos amigos e família assim, enxergam isso nele. Assim, ele é um homem muito íntegro, muito responsável com tudo que ele faz. E agora, e o defeito, Jean? Eita! Deus. Defeito? Acho que faladeira. Fala bastante, fala quando não deve, às vezes, né? Fala demais. Mas é o único, é o único. Ai, tá nas minhas metas de novo. Em 25 já estava, em 26 tá também. Falar menos e orar mais. Eu vou, cada vez que eu quiser falar algo, eu vou orar em vez de falar. Mas às vezes eu não quero falar demais. E André? Defeito do Jean. Fez uma pergunta impossível para ela também, né? O Jean. Eu acho que o defeito dele. Meu Deus, que difícil. Eu tô muito positiva, não consigo pensar num defeito. Deixa eu fazer. Coisa boa isso, né? E continue assim. Não, mas eu acho que às vezes é levar as coisas muito na brincadeira, assim. Ao mesmo tempo que ele é muito responsável, ele leva a vida dele, a segurança dele, às vezes muito na brincadeira. Se coloca em perigo, porque ele é muito brincalhão, muito bobo. Ele é assim, mas é algo que a gente gosta de ter ele por perto, por ele ser assim, mas que é um perigo para ele mesmo. É verdade. Eu digo que às vezes é uma qualidade, um defeito, mas beirando uma qualidade e vice-versa. Né?
Guris, assim, ó, eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados e vou fazer para vocês também. André, primeiro eu vou começar com a André. Primeiras damas, como diz, né? André, se tu tivesse a oportunidade de estar frente a frente com a André lá de 13 anos, 14, 15 anos, o que tu falaria para ela? Meu Deus, que difícil, né? Ai, eu ia dizer para ela... Já vai pensando, já. Você já pode pensar. Para ela acreditar nos sonhos, né? E se colocar como protagonista da vida, assim. Que eu acho que quando eu entendi que realmente dependia só de mim, foi quando eu consegui conquistar coisas que talvez antes eu não acreditava. E que a André de 13, né, 15 anos atrás, talvez duvidava disso. E agora é muito mais segura, mais confiante da pessoa que eu sou, das coisas que eu conquistei e dos sonhos que ainda habitam em mim, assim, eu tenho certeza que se lá no passado eu tivesse acreditado, né, soubesse que daria certo, eu acho que eu teria sonhado ainda maior, assim. Embora eu seja bem sonhadora, mas eu acho que é isso. Uhum. Já? Tu não vai acreditar, mas era isso que eu tinha pensado, É? isso aí. Era por aí. Eu ia dizer que para acreditar nos sonhos e correr atrás, independente se der certo ou der errado, que só sonhando que a gente vai conseguir realizar alguma coisa. Como até eu puxei antes, quando eu falei que ia dançar lá, eu falei sem acreditar muito que ia dançar lá, mas falei. Eu disse, um dia eu vou dançar aqui, mesmo sendo um negócio distante. Eu dizia, nós falava, um dia nós podíamos dançar num grupo grande para ganhar o Enarte. E no fim a gente falou tanto isso de ganhar o Enarte que a gente ganhou dançando num grupo que a gente trouxe lá a gente, eu digo nosso grupo, né? Não eu e a André, claro. Exclusivamente. Mas seria isso de acreditar e buscar em tudo, né? O Enarte é algo que deu certo, mas talvez outras coisas profissionalmente também, em todos os sentidos, sonhar grande e batalhar para ir atrás, dando certo e dando errado, para conquistar, que uma hora ou outra a gente chega lá. Eu acho que eu sempre falo para as minhas amigas, assim, né? Que Deus não daria sonhos pra gente que ele achasse que fosse impossível, né? Então, se a gente tem aquilo no coração, assim, tem aquele instinto de que eu mereço isso, eu quero viver isso, é porque Deus plantou, então acho que a gente tem que se dedicar para conquistar, né? Algumas coisas são mais difíceis, outras não tanto. Mas se o sonho existe é porque a gente precisa correr atrás disso. Perfeito, perfeito. E o recado para quem está iniciando hoje e tem esse sonho também, acredito que seja essa mesma linha, né? Isso aí. Acreditar. Não tem segredo, não tem mistério, né? Em qualquer... Nem já também foi falado, né? Na dança é ensaio, nós precisamos ensaiar, né? No trabalho nós precisamos se aperfeiçoar, na escola a gente precisa estudar, tudo no futebol precisamos treinar, tudo que a gente se dedica, né? Com afinco, né? Afinco, com força naquilo, acreditando naquilo, a gente pode talvez não chegar a ser o melhor, mas com certeza nós vamos ser bom naquilo, né? Então, batalhar pelos sonhos. Show de bola, Cris. Olha só, quero mais uma vez agradecer, né? A hora passou voando, né? A gente nem viu. Né? Mas bacana, Cris. Assim, mas espero, né, que não seja apenas essa, que a gente possa marcar uma mais para frente, né, para conversar mais um pouco, contar outras histórias. Por que não, né? No final de ano, não voltar com mais um título aí. Amém. Mas quero assim, parabenizar mais uma vez vocês, não somente por dança, né? Primeiro parabenizar pela dança porque foi o que eu conheci de vocês. Agora eu parabenizo vocês por quem vocês são, porque se há uma hora que ficamos conversando aqui, dá para ver uma luz em vocês, um brilho em vocês, carisma, alegria por fazer o que vocês gostam, por se pôr a fazer realmente com excelência, e que vocês possam, né, trilhar esse caminho juntos aí, como se diz, né, até, como diz uma frase que o padre fala, né, até que a morte separe. E mesmo assim, eu ouso a falar
que nem a morte é capaz de separar, né? Que a gente vê, né, que tantas coisas que acontecem no mundo, quando a gente vê a alegria das pessoas, quando vê o amor às pessoas, isso aí é uma coisa bacana, isso é uma coisa contagiante e também nos incentiva. Então, que vocês possam continuar trilhando esse caminho, que vocês possam ser muito felizes na caminhada de vocês. E quando vierem para cá, para a fronteira, para essa região aqui, vocês já sabem, né? Tem lugar para ficar, vai ter churrasco esperando. Ah, nada. Ó, churrasco. Churrasco aí mexeu com o gaúcho. É pertinho, é pertinho, não deixa de ser perto de Santa Cruz. São Gabriel é pertinho, não é muito longe. Mas, então, serão muito bem-vindos aqui para esse lado e que vocês possam ser muito felizes aí por muitos anos. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Né? Ficamos muito felizes em poder participar, né? Esse reconhecimento faz tudo valer a pena, né? Então a gente fica muito feliz poder fazer essa troca, que venham outras conversas também. E da mesma forma, se vier para os nossos lados, né? Exato. Pode chegar, que vai ter churrasco, vai ter chimarrão. Me dá uma dica para onde. Essa eu vou gostar de aprender. Que tu acha? Isso é. O 3 Passos fica para, me dá uma cidade perto, assim. É Passo Fundo? Não? Nós estamos muito perto de Santa Catarina e Argentina aqui, no canto, digamos assim. As cidades ao redor aqui seriam as maiores: Santa Rosa, Ijuí, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen. Tá. Está no meio dessas perto de Juí. Perto de Juí. Perto de Juí. Tá, já me localizei, então. Já estive em Juí, então já sei. Isso. E mais para cima. Se quiser atravessar para a Argentina, pode vir por aqui. Para Santa Catarina, pode vir também. Bacana, Guris, bacana. Bom, vamos tirar um print aqui antes de finalizar. Vamos lá? Vou pegar o meu mate. Vamos lá. Bacana. Aí, fechou. Isso. Lembrando, assim, só para falar para vocês que esse bate-papo ele vai ficar só alguns segundos aqui no Instagram, depois ele vai sair e a partir de amanhã, durante o dia, vai estar disponível lá no meu canal no YouTube. Aí, se vocês quiserem compartilhar para familiares, amigos que não puderam estar assistindo, vai estar lá no YouTube depois. Aí eu compartilho o link com vocês ali no mapa. Isso, manda lá que eu vou compartilhar com certeza. Show. Show de bola, satisfação. Tudo de bom pra vocês. Tchau, abração. Até uma próxima. Tchau, abração. Um abraço. Só fechar aí pra nós aí no xizinho que eu vou encerrar aqui. Tá. É isso aí, galera. Fechou. Live sensacional, como eu falei, né? Top demais, casal. Olha, incrível, Jean, André. Parabéns pra vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Sigam ele aí, né? Sigam eles aí. Jeandre é o Instagram deles, se você não segue ainda. E mais uma vez lembrando, pessoal, amanhã vai estar disponível no canal no YouTube Conexão Cleverson Prestes. O link está aqui na bio, você pode se inscrever lá, vai estar lá disponível. Acredito que será pela parte da tardezinha, ali, a beirando da noite, tipo esse horário, já vai estar disponível lá no canal no YouTube. Tá bom, galera? Forte abraço, Deus abençoe a todos e fique ligado aonde? Aqui, né? No Conexão Cleverson Prestes, primeira do ano, 1º de 2026, primeira live. Tem muita coisa boa aí. Tudo bom pra vocês? Forte abraço, valeu!